Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Uma boa noite a todos, esperamos que todos estejam bem. É com muito amor que estamos aqui novamente para fazermos juntos o Evangelho no Lar. Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior. E já de antemão, Júnior, agradecemos a todos pela companhia, a Deus pela oportunidade, a espiritualidade por estar aqui conosco. Agradecemos a todos vocês que participam com a gente, que deixam ali os seus comentários, sempre com tanto carinho, com tanto respeito. É sempre muito bom essa troca. A gente só tem a agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade. A gente pede que vocês deixem junto aos computadores uma garrafa com água, para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. Até respondendo, ela tem validade, as pessoas continuam, quem está entrando, quem não nos escuta, quem está nos escutando pela primeira vez, sempre pergunta em relação à água fluidificada, se ela tem a mesma validade, como se fosse num centro espírita. Sim, tem a mesma validade. Para quem fez cirurgia espiritual e fez tratamento com aquela aguinha, podem fluidificar as águas de vocês agora, que vai ter a mesma validade, não tem problema. Esse aqui é o nosso momento, é o nosso centro espírita, e a equipe do Dr. Bezerra de Menezes com certeza entra no lares de todos vocês para a fluidificação das águas. Bom, o Evangelho é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com o plano espiritual. É a nossa intenção para que haja harmonia dentro dos nossos lares. Então, gente, vamos nesse momento esquecer dos problemas que tivemos durante o nosso dia, durante a nossa semana. Vamos entrar agora em sintonia com a espiritualidade superior, com Deus. A gente tem uma mensagem que o Lourenço, mestrinho, pediu já pela segunda vez para que seja lido aqui. A gente só tem a agradecer. Muito obrigada, Lourenço, pela contribuição. É a mensagem de São Francisco de Assis. Quando não há nada mais a ser dito, silencia. Quando não há mais nada a ser feito, permitas apenas ser, apenas estar, e fica na companhia do teu coração, e este indicará o momento apropriado para agires. Quando a lentidão dos dias acomodar tua vontade, enlaçando-te com os nós da intranquilidade, descanse e refaz tua energia. Não há pressa. A prioridade é que tu encontres novamente a tua essência, para que tenhas presente em ti a alegria de ser e estar. Quando o vazio instalar-se em teu peito, dando-te a sensação de angústia e esgotamento, repara tua atenção e encontra em ti mesmo a compreensão para este estado. É necessário descobrirmos em tais estados para que estes não se transformem no desconhecido, no incontrolável. Tudo pode ser mudado. Existe sempre uma nova escolha para qualquer opção errada que tenhas feito. Quando ouvires do teu coração que não há nenhuma necessidade em te preocupares com a vida, saibas que ele apenas quer que compreendas que nada é tão sério a ponto de te perderes para sempre da tua divindade.
ficando condenado a não ver mais a luz que é a tua por natureza. Não te preocupes se estiveres atento a ti mesmo, verás que a sabedoria milenar está contigo, conduzindo-te momento a momento aquilo que realmente necessitas viver. Confia e vai em teu caminho de paz. Nada é mais gratificante que ver alguém submergindo da escuridão apenas por haver acreditado na existência da luz. Ela sempre esteve presente. Era só abrir os olhos. São Francisco de Assis. Muito obrigada, então, Lourenço Mestrinho. Muito bonita a mensagem. E também tem uma mensagem muito bonita e especial que a Meg Castrezana deixou ali pra gente nos comentários. Só agradecer, Meg, porque realmente vale muito a pena ler a tua mensagem. Ela é muito bonita, muito importante neste momento que a gente está vivendo, né, do Covid. Então, quem tiver a oportunidade de ler, eu não consigo ler as duas no mesmo dia, né? Então, a gente sempre empurra para o próximo evangelho, tá? Mas quem tiver a oportunidade de ler nos comentários, vale a pena. Dia 15, né? Os comentários do evangelho passado, tá, gente? Bom, vamos então à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais nova, mais moderna, então fica mais fácil a nossa compreensão. Mas quem não tiver esse pode me acompanhar pelo Evangelho Antigo. Estamos no capítulo 21, item 8. Os falsos profetas. Louis Bordeaux, 1861. Se alguém disser, o Cristo está aqui, não o procurem, mas ao contrário, fiquem atentos, pois os falsos profetas serão numerosos. Não veem as folhas da figueira que começam a embranquecer os brotos numerosos, esperando a época da floração? E o Cristo não disse a vocês? Reconhece-se uma árvore por seus frutos? Se os frutos são amargos, já sabem que a árvore é má. Mas se os frutos são doces e saudáveis, vocês dirão: nada de tão puro pode sair de uma árvore má. É assim, meus irmãos, que deve se julgar. São as obras que devem ser examinadas. Se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de uma missão de natureza elevada, ou seja, se possuem em alto grau as virtudes cristãs e eternas, tais como a caridade, o amor, a misericórdia, a bondade, que reconcilia todos os corações, e se além das palavras juntam também os atos, então podem dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Desconfie das palavras açucaradas, desconfie dos escribas e dos fariseus que pregam nas praças públicas vestindo longas túnicas. Desconfie daqueles que dizem ter a posse única e exclusiva da verdade. Não, o Cristo não está entre eles. Aqueles que são enviados por ele para propagar a sua doutrina salvadora e regenerar seu povo serão a exemplo do Mestre, brandos e humildes de coração, acima de tudo. A humanidade atual está correndo para a perdição e se desviando por caminhos tortuosos. Aqueles que forem enviados para salvá-la, como seus exemplos e conselhos, terão que ser, acima de tudo, modestos e humildes. Fujam daquele que revelar o menor sinal de orgulho, como fogem de uma praga contagiosa que a tudo contamina. Lembre-se de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente em seus atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Vão, meus filhos bem-amados,
sigam sem vacilações, sem segundas intenções, o caminho abençoado que escolheram. Vão, avancem sem temor, afastem corajosamente tudo que poderia dificultar a marcha em busca do desenvolvimento eterno. Viajantes, deixem seus corações serem levados pela doutrina espírita, que vem revelar as leis eternas e satisfazer todas as aparições da alma com relação ao desconhecido. Ao praticá-la, estarão se esclarecendo. Assim, permanecerão pouco tempo nas trevas e nas dores da provação. Agora já podem dar um sentido a essas esperanças, fugazes que aparecem em seus sonhos e que, por serem de pouca duração, apenas deliciam o espírito, sem nada dizer ao coração. Meus amigos, com a chegada do Espiritismo, a morte desapareceu para dar luz ao reencontro das almas na morada celeste. Vocês, que cumpriram a tarefa que foi dada pelo Criador, não precisam mais temer por sua justiça, pois Ele é Pai e perdoa sempre seus filhos desgarrados, que clamam por misericórdia. Continue avançando sem cessar e que a bandeira dos seres humanos seja do progresso contínuo em todas as coisas até chegarem ao final feliz da jornada, onde estarão esperando por vocês todos aqueles que os antecederam. Bonita essa parte final, né? Do progresso contínuo em todas as coisas até chegarem ao final feliz da jornada, onde estarão esperando por vocês todos aqueles que os antecederam. Isso aí é bem forte, né? E demonstra que nós somos pessoas que ainda precisamos, né, de bases, precisamos de linha, de uma trilha para seguir. Se nós nos conhecêssemos mais, a gente poderia identificar em nós todas as ferramentas necessárias para a nossa felicidade. Mas o que acontece? As pessoas procuram o alívio de suas tensões, as pessoas procuram uma luz em outras pessoas que também não se conhecem. Este seria, no caso, uma visão dos falsos profetas, né? A visão que eu tenho dos falsos profetas. Que são pessoas que não têm essa missão, mas que idealizaram isso para sua vida e agem de um jeito e falam de outro. Muito me entristece, porque eu já tive a oportunidade de ver pessoas se autodenominando enviados de Deus, né? Por incrível que pareça, julgando seriamente irmãos de caminhada, ditando o certo e o errado, sem ter essa prévia noção, né, de que o certo e o errado é uma conjuntura da vida. Porque o que é certo para um pode não ser para o outro. O que é errado para um pode não ser para o outro. A gente consegue diferenciar isso pela dor que ocasiona. Nós sabemos que a dor, o sentimento de remorso e o sentimento de dor, eles são as verdadeiras linhas que nos guiam na vida. Dor daquela que sente, né? A pessoa sente por ter sido magoado. Então quer dizer, esse não é o caminho correto, magoou alguém. E remorso é quando a pessoa que faz sente que fez alguma coisa errada, ela sabe que fez alguma coisa errada. Qual é o próximo passo? Após esses sentimentos, seguir a linha do bem. Então, falsos profetas que nem nos alerta o Luiz aqui, nada mais é do que pessoas
cheias de si, com predisposição de auto se denominarem as detentoras da verdade, que se não for do jeito que elas estão dizendo, está errado. E não é bem assim, né? O Espiritismo, ele prega muito a disciplina. Só que ele dá uma margem, né? Uma margem, como Jesus dava uma margem. Jesus, ele atendia as pessoas e dizia: foi tua fé que te salvou. Tua fé que te salvou. E isso era no plano físico. E outra, ele não escolheu ninguém por ser do lado oposto à natureza de bondade, né? Tinha pessoas muito ruins que até Jesus atendia num tratamento de uma cura, num esclarecimento, dava as informações para todos que quisessem mudar, ouvir, né, no caso, para começar ouvindo, né, para depois começar a gerar mudança. E tudo isso vem de reflexões que a gente tem que ter na nossa vida. Que nem a Meg Castrezani, que colocou uma reflexão perfeita, que nem o Antônio Carlos, lá do Editorial do Bem, que coloca textos maravilhosos, a Bebe Cardoso e Iracema. Outras pessoas também colocam textos interessantes. São pessoas que estão tentando buscar a consciência de si, se autoconhecer. Quem não se conhece acaba assumindo uma identidade que às vezes não é sua. Acaba aceitando sugestões dos outros que não condizem com a sua própria natureza. E ela acaba agindo conforme outros querem que ela haja. E muitas pessoas, por necessidade, se deixam levar por essas ilusões. Então nós vamos ter sim muitos falsos profetas aproveitadores e muitas pessoas que se deixam iludir por não se conhecerem. Olha, o segredo está no que Jesus disse. Tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Essa é uma frase para se pensar. Você tem verdadeira vontade de mudar? Você tem verdadeira disposição de seguir um caminho diferente? Que não vai ser fácil, mas que à medida que você vai avançando, você vai se transformando numa pessoa melhor? Se nós já descobrimos que não tem morte, que a vida continua, e como o próprio Luiz fala no final, ao chegar no final da jornada, onde estarão esperando por vocês todos aqueles que o antecederam, como é que você vai chegar nesse final? Como que você vai chegar lá? Depende de caso, tem pessoas que não vão nem ver as pessoas que antecederam, porque vão ser fortemente atraídas por aquilo que elas deram valor a vida inteira. Que é o caso do materialismo que a gente fala, né? Tem gente que é tão apegada ao poder, ao orgulho, à vaidade, que está presa nisso. Não vai enxergar nada mais, já não enxerga aqui, né? A pessoa que age assim, ela já não enxerga as coisas aqui. Às vezes não enxerga um amigo, às vezes não enxerga um pai e uma mãe que estão falando, não enxerga um filho, porque estão cheias de si. Então, o que nos resta é lembrar realmente das palavras de Cristo. Quando ele disse que se reconhece o fruto pela árvore, a gente tem que, antes de reconhecer o fruto da árvore, se conhecer, porque senão a gente pode ser enganado por não saber que árvore é essa, porque a árvore falsa vai dizer, esses frutos são meus, e não são. Então, se você se conhecer,
Se você se descobrir, você vai crescer e você vai ter condições de identificar pessoas que só estão abusando, que estão passando dos limites e se afastar. A vida, ela é uma experiência que nos faz realmente sentir algumas frustrações. Não há nada mais frustrante, do que se sentir enganado, mas faz parte da experiência da vida. Aí a gente começa a abrir os olhos, começa a ver as coisas diferentes. Muitas vezes a gente enxerga que passou uma vida inteira e não se deu valor. Não teve uma posição, foi sempre outros que disseram o que tinha que fazer. Está na hora de parar, olhar para dentro de si e eu vou mudar. Eu vou mudar realmente, eu vou agir melhor. Eu vou querer dar um passo para descobrir aquilo que eu posso fazer. Eu vou descobrir os meus limites. Eu vou descobrir que eu posso ultrapassar limites. Que eu sou muito mais do que dizem que eu sou. Porque todos nós aqui temos as nossas ferramentas. Nós temos os nossos argumentos. E nós temos a nossa vontade. É muito melhor que a gente às vezes se desvincule das informações externas, Muitas pessoas estão presas a uma quantidade enorme de informações negativas que tem aí fora, no mundo, de coisas ruins, de desastres, tragédias, e elas acabam viciadas naquilo, acabam presas naquilo, não conseguem sair e buscando mais informações ruins, elas estão perdendo tempo de vida. O tempo que elas poderiam estar refletindo sobre si, se autoconhecendo, utilizando as ferramentas que têm, ao invés de ficarem presas a notícias que são geradas, às vezes modificadas, transformadas, para que nos prendam a atenção e a gente esquece de viver. Você não é passageiro nessa vida, você é responsável pela tua própria vida. É o que o Espiritismo sempre afirma. Nós somos responsáveis por nós temos o livre-arbítrio. Então temos que utilizar isso da melhor maneira possível, para que a gente não se deixe levar por falsas pessoas que nos iludem, que nos dizem o que fazer e como fazer, e elas não correspondem a isso. Elas não fazem aquilo. Elas agem de um jeito e às vezes é nítido, é claro e a gente não enxerga, não percebe. Para mim, uma pessoa que eu poderia sim classificar como um profeta foi Chico Xavier. Aquela pessoa que se importava com os outros, auxiliava os outros e não falava mal dos outros. Ajudava aqueles que pediam ajuda de todas as maneiras possíveis que ele conseguia. Quando não tinha, dava até a palavra dele. Para mim isso seria um exemplo, de alguém que viria com uma missão aqui diante de outros irmãos. Com isso eu encerro o meu comentário. Vamos então agora à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Provê o nosso alimento e que nunca nos falte a sua presença. Pedimos auxílio a Deus, ao plano espiritual e à corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, e que atendam a todos os enfermos,
a todos vocês que pediram preces e a todos vocês que participam do Evangelho. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos, obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Que a casa dos senhores seja iluminada com luz de paz e de harmonia, que os bons espíritos possam levar consolo àqueles que estão aflitos, paz, que possam levar o tratamento àqueles que necessitam de tratamento conforme as orientações e aquilo que é permitido por Deus, porque tudo rege a leis naturais, mas que possam levar esperança e sim, caso seja autorizado, que todos sejam atendidos da melhor maneira possível e que possam, por sua vez, encontrar a paz espiritual, conhecendo a si mesmo. Que isso seja o melhor que possa acontecer. Porque quem se conhece sabe por onde andar, sabe qual passo deve dar e o tamanho da sua bondade, podendo dessa forma só angarar bons frutos. Que Deus esteja com todos. Fiquem em paz. Com isso, eu encerro nosso Evangelho. E agora vou tratar de alguns comentários que foram feitos, Algumas observações. Então, vamos lá. Primeiro os aniversariantes, nós temos 3 aqui. A Vanessa, filha da Miriam Lúcia Maceno, está longe de casa há 18 meses, Faz parte, o coração da mãe fica ligado mesmo sem estar próximo. Ela está na Europa, eu acho. Eu vi, depois eu não peguei onde eu marquei. A Márcia Urbano também está de aniversário. A Edna Viana, parabéns, felicidades para vocês, tá? É sempre bom comemorar nessas datas assim. Bom, vamos lá. A Margarete Aquino perguntou onde é que encontravam as preces que foi dita no Evangelho passado, No caso, para poder ser dita quando se sabe quem é o obsessor. Lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28 são preces. Tá? Todo o assunto ali é uma coletânea de preces. E mais lá para o finalzinho vai ter as preces para os obsidiados, para os obsessores, pelos doentes. Aproveitem essas preces que tem lá no final, no capítulo 28 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. É bem importante, até para afastar os maus espíritos, para trazer... Aqui a gente faz direto às vezes, As preces a gente
acaba decorando elas, né? Sempre é importante. A Roseli Alves Pereira, ela deixou um comentário bem legal, bem interessante, e que a família até passou por Covid, né? Todos. E é um relato bem legal para vocês lerem, tá? Mas o que ficou marcado assim nesse relato para mim, né, foi que amigos levavam sopa no portão dela. Porque quem está com Covid geralmente perde o olfato, perde o paladar e não consegue comer muita coisa, né? Não fica bem no estômago. E geralmente tomam sopas, né? E os amigos levavam sopa, enquanto que alguns parentes nem isso ficaram predispostos a fazer. É triste, eu sei, mas isso tudo faz parte da evolução, como você mesmo disse. Mesmo assim, não guarde rancor de ninguém, porque como algumas respostas que lhe deram ali, que foi bem interessante, né? Fala que a gente realmente tem pessoas que se assustam demais, temem, querem se afastar, outras realmente não se importam. Então nós vamos ter variados tipos de pessoas nisso, mas nós vamos ter aquelas que vão se preocupar, vão te levar um alimento como tu presenciou, e isso já vale muito, isso já é muito importante. A Janice Viana Marcial Lobo, ela sugeriu o livro Aconteceu na Casa Espírita, né? Também referente ao que foi dito no Evangelho passado. Esse livro é muito bom, uma indicação dela, nós já lemos esse livro. Os dois em casa. Matildes Borges botou aqui... Desculpa que eu comentei aqui que a gente tem dois desse livro em casa. Ele é muito bom, porque às vezes a gente pega e está emprestando para um, vai adquirindo outro. A gente empresta muitos livros aqui, por isso que... A Matilde Borges sugeriu O Homem do Caderno. Eu não conheço esse livro. A Marília Dente também falou aqui, o livro de Urântia. Também desconhecemos esse livro, mas agradecemos a indicação, né? A gente vai procurar depois, informações sobre esse livro. O Cabral, né, da School Spider, o canoense, nossa, ele falou sobre o Saulo, né? Saulo Caldareira, acho que é esse. Eu falei que não sabia, não conhecia ele, né? Mas depois eu fui dar uma olhadinha, depois que terminou o Evangelho, eu fui atrás, eu já tinha visto um vídeo dele já falando sobre o umbral. Aí eu assisti um outro vídeo também dele e, olha, tem coisas pertinentes ali, bem interessantes, né? Ele é espiritualista, né? Ele é mais aberto para muitas coisas, né? O espiritismo, ele tem uma linha, né? A gente segue uma linha, mas realmente o que ele está falando ali faz sentido, tem bastante coisa que faz sentido ali, que é mais ou menos assim mesmo, né? E ele fala muito de projeção. Walter Vieira, que psicografava junto com o Chico Xavier, ele se dedicou muito à projeção astral depois, né? Então é interessante, sim, é muito interessante. Obrigado, viu, Cabral? Eu até vou dar mais umas olhadinhas nesse saldo para ver outras coisas dele. Tá? A Irani Silva lá colocou um depoimento legal de que ela foi no centro espírita lá e veio uma mensagem que depois se alcunhou como Elis Regina, e todo mundo ficou impressionado, né? Mas aí o dirigente até falou que tem que tomar cuidado com isso, o que importa é a mensagem, não quem assina, né, embaixo, porque como a gente já sabe, né, com o tempo você conhece os espíritos, vai descobrindo, com o tempo não, quando você se conhece, você sabe, eu tenho uma tendência a ser vaidoso, tu não vai se deixar, porque eles vão usar os teus defeitos contra ti. Essa é uma outra regra básica, né? Se tu é orgulhoso, se tu é vaidoso, se tu quer chamar atenção, tudo isso eles vão se aproveitar, os espíritos inferiores, né? Para usar e abusar de ti, usando esses princípios. Ele é vaidoso, então eu vou me chegar como se fosse uma grande pessoa. E como a gente já falou, né? Os espíritos estão mais interessados em auxiliar. E não que vocês fiquem lá homenageando alguém, a mensagem de fulano de tal. Às vezes é uma pessoa muito importante, ele dá uma mensagem e nem se identifica, que é sobre as pessoas poderem, né, entender a mensagem, ter um valor. É que tem muita gente que precisa disso, né? Eu preciso que seja fulano de tal que falou, para a gente poder entender, separar o joio do trigo. Não, isso aí vale a pena. E acaba se iludindo, e acaba sendo iludido automaticamente. Ali, Andréa Miriam Laurindo Siqueira,
ela colocou uma coisa interessante, né? E eu concordo com ela, o amor é um aprendizado. E ela define uma regra de 5 coisas que ela gosta na pessoa amada, sabe? Para manter aquele bom convívio, né? A gente enxergar o que é de bom nos outros. Porque é fato que se tu olhar o que é ruim nos outros e só ver o que é ruim nos outros, você acaba degenerando toda a relação. Então cuidado, né, os casais. Enxergar as coisas que tem de bom no outro e deixar isso bem evidente, bem claro. Vocês acabam gostando mais dessa pessoa, né? Ou descobrindo, ou sei lá, redescobrindo toda a situação do amor, né? Que isso é sempre importante. O Edmilson Ferreira Cerqueira colocou uma coisa aqui bem interessante sobre bebida, né? Edmilson é o seguinte: não só a bebida, como cigarro, como outros vícios, tudo que é em excesso é prejudicial. Entende? Tem pessoas que não conseguem simplesmente, eu vou participar de alguma coisa ali. Não, eu vou ali, vou acabar com o que tiver ali, a bebida, a comida. É o excesso. Isso significa que a gente está sendo conduzido por espíritos inferiores que precisam roubar essa energia da gente. Então eles fazem você ficar uma pessoa completamente dependente daquilo, como se você não conseguisse fazer nada se não estiver bebendo, se não estiver fumando, se não estiver usando drogas, ou se não estiver vendo alguma coisa ou outra, ou indo em tal lugar, ou usando tal roupa. Então cuidado, o excesso pode gerar isso, pode levar a isso. Tem muitas pessoas que são autoinduzidas a dizer, não, isso não acontece comigo porque eu sou muito controlado. Mais devagar nesse pensamento, porque pode ser uma intuição negativa, né? Por isso que eu sempre bato na mesma tecla, né? Olha, gente, vamos se conhecer, vamos ver quais são as nossas falhas. Isso não faz da gente um fracasso, faz da gente o seguinte: eu estou pronto para melhorar, eu tenho que saber aquilo que pode me derrubar. O que pode me derrubar é o que eu vou trabalhar em cima. E é devagarinho, a gente vai seguindo uma linha, né? A gente vai tentando seguir uma linha, sempre uma linha mestre. Yolanda Bezerra, ela contou também a narrativa, né, da borboleta, que ela trabalha com bordados, né, e a borboleta ficou acompanhando ela, e ela ficou emocionada com isso. Olha, eu digo que nada acontece por acaso, né? Esses são sinaizinhos, assim, sabe? Pode ser isso mesmo que tu esteja pensando naquele momento, sabe? É aquele sinalzinho que acontece ali. Um sinal que só diz respeito a ti, né? E a tua mãe tá bem, né? Que coisa boa, já passou lá, desencarnou em 2011, então mande pensamentos bons para ela, sempre bons pensamentos, alegria, direciona que tudo isso chega à pessoa. Quando ela é bem quista, bem amada, já diz que a pessoa era boa, entendeu? Quando a pessoa assim, não, eu tenho saudades daquele, foi porque a pessoa era boa, né? Quando é o contrário, a gente não tem muitas saudades. Obrigado, viu, Yolanda? A Nelice Andrade indicou um palestrante, né, para quem quiser assistir, que é o Nazareno Feitosa. Nós conhecemos o Nazareno. Ele já fez uma palestra para a Luz Espírita há muito tempo, alguns anos atrás, né? Ele é uma pessoa bem legal, bem inteligente, um cara bem legal mesmo. A Priscila Lopes, o mais difícil do dia é a aceitação. Concordo com essa tua frase. É a gente aceitar as coisas, né? Essa palavra aceitação vale para qualquer lugar. É aceitar a perda de um emprego, é aceitar a morte de alguém. Morte entre aspas, né? Eu estou usando uma palavra comum. É aceitar a perda de um relacionamento. A aceitação é a coisa mais difícil do dia. Aceitar uma tristeza, uma dor, um ferimento, um problema físico, um problema de saúde. Qualquer situação a gente coloca ali, essa é uma dificuldade. Mas as dificuldades existem, mas elas nos fortalecem. Quando a gente ultrapassa essa dificuldade, a gente fica mais forte. Por incrível que pareça, é isso que dizem quando dizem que a gente deve agradecer a tudo, até as coisas ruins, porque tudo nos fortalece. A dificuldade é uma das coisas que nos fortalece. Depois que a gente passa por ela, a gente já não enxerga mais ela como sendo uma dificuldade, mas como um obstáculozinho que a gente vai conseguir superar outras vezes.
A Silvana Maria Henman, ela botou aqui: o tempo é um sábio mundo. Ela está também sugerindo aqui uma palestra da Mayase Braga. Eu dei uma olhadinha, tá? Eu achei bem legal, gostei, tá? A Regina Vicentini, ela botou aqui uma pergunta. Ela esqueceu do Evangelho, né? 20 minutos depois o marido dela lembrou, e aí eles foram assistir. Aí eles perguntaram se tiveram assistência da espiritualidade. Você já respondeu essa pergunta. Provavelmente foram eles que te lembraram que vocês tinham esquecido do Evangelho. Agora, por que a gente esquece do Evangelho? É óbvio, né? Que algum objetivo tem. Alguém está querendo que vocês não façam esse Evangelho na hora que vocês marcaram. Qual é o interesse de espíritos que queiram, no caso, afetar vocês de alguma maneira, que vocês assistam o Evangelho, que vocês façam o Evangelho em casa, que vocês procurem? Nenhum. Querem mais que vocês esqueçam. Vão botar um bom filme, vão trazer uma visita importante, vão fazer alguma coisa. Mas vocês têm que ter em mente o seguinte: se não deu para fazer, vou fazer depois então, mas faz aquele comunicação mental. Olha, não vou poder fazer aqui agora por causa disso e aquilo, mas não por uma coisa frívola, né? E lembre-se, se vocês esqueceram é porque foram levados a isso, né? Como eu estou dizendo, nada acontece por acaso. É como ir no centro espírita antes, sabe? Muita gente se programa: não, eu vou ir, aí daqui a pouco, vou fazer outra coisa, vou dar uma volta, vou sair, vou ver, não vou, e acaba não indo. A ideia é justamente que eles querem que vocês não façam, não vão tomar um passe, não vão aprender uma palavra amiga, não vão trocar ideias com pessoas que pensam de uma forma diferente, que querem melhorar a vida, né? Melhorar a situação, a condição humana. Então eles tentam realmente dar aquela paradinha. Então pensem nisso. Assistido, quando vocês forem fazer, poderão estar nem que seja à distância, mas tem que estar disciplinado para fazer isso. Eu quero fazer, olha, não deu para mim fazer por esse motivo. No caso de vocês ali, vocês foram avisados por eles mesmos, né? Quase certo isso, tá? Mas procurem manter sempre o horário, né? Óbvio, né? Para tudo dê sempre certo, tá bom? Também já é a pergunta da Maria Bernadette Balbino. Tá, Regina Vicente? Tá sempre ali, tá vendo? Sempre teu rostinho ali, tá, Vicentini? Cleusemir Almeida, né? Ela é uma profissional da saúde e ficou chateada, né, com uma amiga que disse que para não se aproximar porque ela era de um grupo de risco, né, de trazer risco para os outros, né, trazer o risco, não o grupo de risco, trazer risco para os outros. Assim, ó, eu não preciso nem dizer nada porque eu vi os comentários que colocaram abaixo do que você comentou e é isso aí. Não tenha rancor de ninguém. Entenda que as pessoas estão com pânico, estão com medo. Elas perderam a fé, perderam esperanças, estão muito assustadas, né? Então essas pessoas às vezes têm um comportamento que talvez elas não tivessem em outra situação. Sabe? Tamanha a incidência de coisas negativas no ar, assim, sabe? Então, continua fazendo o teu trabalho. Tu viu ali que foi super comentado, né? Bem comentado. Você não precisa nem te preocupar porque 99% dos brasileiros estão aplaudindo vocês, né? De pé. Tanto qualquer profissional da área da saúde, em qualquer área da saúde, em qualquer área que estão trabalhando para ajudar, estão sendo aplaudidos porque estão fazendo a coisa funcionar e estão salvando vidas, e estão ajudando para isso, contribuindo para isso de uma forma ou de outra. Então fica aqui meu agradecimento, o agradecimento da Janete para ti, Cleusemira Meira, em nome de todos que trabalham na área da saúde ou que trabalham direta e indiretamente em hospitais, seja na manutenção, na limpeza, no que for. Estão mantendo, funcionando todo esse aparato aí gigantesco nessa hora, né? Olha, e a Mega Janete já falou, a Gisele Santana, os mercados, né, que estão funcionando, isso aí é fundamental. Farmácias, mercados funcionando, isso é importantíssimo. Então, parabéns para esse pessoal que está mantendo o ciclo de vida, tá? Então não se sintam jamais pessoas rejeitadas, pelo contrário. Pode ser um ou outro falar alguma coisa, mas a grande maioria é a favor. Bom,
Só que o último comentário, a Gisele Santana colocou lá, Maria Modesto Cravo, o nome da música, de Jorginho Santos. Eu até fui ver essa música. Eu achei legal, eu vi um videozinho, né, num centro espírita que está ali postado, mostrando essa música. Eu vi as pessoas se emocionando, né, tá numa mesa se emocionando, bacana, gostei da musiquinha, tá? Obrigado pela indicaçãozinha ali, tá, pessoal? Dá uma olhadinha, vale a pena. Só nossos abraços aqui, para encerrar rapidinho, tá? Liz Pereira Leal, o Rômulo Paiva, a esposa Carla, os filhos Miguel e Gabriel, espero que fique tudo bem, né? São prematuros, vai dar tudo certo, tenha fé que daqui a pouquinho essa dupla vai estar aí aprontando as deles na sua casa, fica tranquilo. A minha Maria Cristina Pereira e o esposo Ricardo, a Ana Maria Bulgarelli, a Carmina Monteiro, Neto Alves, Antônia Bertin, Cláudia Rocha, valeu Cláudia Rocha, bacana também o comentário, Maria de Lourdes Santos Coutinho, tá? A Eleusa Esquiavon, a Jo Rodrigues botou lá que a filha dela tomou toda a água fluidificada lá quando estava na mesa usando lá. É isso mesmo, coração de mãe sempre dá, né? Dá a sua parte para os outros. Que bom que isso acontece aqui, né? Ela serviu água fluida, botou na mesa, e a filha foi estudar na mesa e tomou a água fluida dela. Está super fluidificada agora a guria. Adriana Souza, a Maria Neide Silva Gonçalves Lima, a Gilza Cruz, a Tereza José, a Maria Rodrigues de Almeida, nosso amigo Cabral, né, da Skill Padre, Carla Capistrano, a Gisele Augusta Barreto, Maria de Fátima Mendonça, Anja Tavares, lá de Belém, a Fabrícia Carine, a Rosana Santos, Penedo, Alagoas. Eu já estive nessa cidade de Penedo, viu? Gostei da cidade. A Eliane Vieira, Daniela Silveira, Paula Driver, Sidneia Silvério Alonso e Vera Lúcia. Alguns nomes só, é claro que tem muitos mais, mas a gente vai trocando alguns nomes de vez em quando para que todo mundo possa ser lembrado. Muito obrigado pela presença de todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo Evangelho. Boa noite a todos, até quinta-feira às 20 horas. Ótima semana, gente. Ótima semana. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e
siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br